O Dourado tá tentando salvar esse pai. Nossa, mas o que deve ter rolado de gente socando a mesa na reunião, que falou, porra, a gente fez de tudo, e foi o Breno pro paredão. Mas eles estão tentando. E, aliás, teve Sincerão. Um Sincerão que não sei se foi uma ideia tão boa, mas resultou, esse elenco, né? A gente já sabe que é o melhor elenco do mundo, resultou em coisa boa. É, gata. Gente, não sei se vocês já estão sabendo, mas o Dourado inventou agora, que a gente tá querendo muito saber como que vai ser isso, porque o Dourado inventou que a pessoa eliminada vai poder chamar a outra pro quarto. O que eu acho que eles vão fazer? Vão eliminar a pessoa vai ficar ali 2, 3 dias, né? Uns 2 dias no quarto secreto, e no último dia, essa pessoa vai poder escolher uma pessoa da casa, e essa pessoa da casa vai ser tirada sem muita explicação, do tipo, aconteceu um problema, não sei o que, a pessoa precisou sair. E aí essa pessoa vai pro quarto secreto, vão ficar lá, e aí as duas pessoas vão voltar juntas. Porque, gente, não tem como a pessoa ficar sabendo que o fulano não foi eliminado e voltar para casa fingir que nada aconteceu. Então, muito provavelmente, as pessoas vão voltar juntas para casa. Quando a pessoa e a eliminada voltarem, vão voltar juntas. E aí, provavelmente, essa pessoa vai poder contar tudo que aconteceu. Sei lá, se vai poder mostrar vídeo. Mas eles estão tentando salvar para que o Breno leve alguém, Ana Paula, Juliano, ou... Mas, gente, é capaz, imagina, do Breno levar, sei lá, a Jordana. Tudo vai depender do que ele vai assistir, né? Mas ontem teve o Sincerão, que foi o Sincerão Linha Direta, que é o Sincerão onde eles tinham que responder quem é o maior traidor da casa, o que é uma ótima palavra, é um ótimo tema, o público que votou e foi uma boa votação. E aí eles tinham que decidir quem era o maior traidor da casa e eles só tinham que falar como se fosse num telefone e o outro não podia responder. Eu acho uma dinâmica sempre um pouco fraca, mas a verdade é que depois, se a galera falar umas coisas, o falar sem poder responder deixa a pessoa meio puta. Então, logo depois teve tretas homéricas, inclusive teve Babu sendo cada vez mais insuportável. Mas vamos ver. Vamos lá. Gente, a MRV deveria estar desesperada. Antes rolou uma ação da MRV que foi bonitinha também. Até curti o vídeo. Vai! Vai! Pensando, vai chegar ao top 10 e o único que tem apartamento é o Jonas. Mentira, porque agora a Samara também tem um apartamento, o Babu tem um apartamento, o Cowboy também tem um apartamento. Uma coisa que eu não prestei atenção é todo mundo que chegar no top 10 e tiver ganhado o líder provavelmente, ganha o apartamento automaticamente? Isso tudo, se eles chegarem ao top 10, mas ainda assim são só 4 pessoas e a Maxiane, como foi eliminada antes de chegar no top 10, ela perdeu o apartamento dela. Que eu acho, gente, particularmente ali um pouco injusto. Mas enfim, hoje à tarde eles fizeram uma dinâmica ali na casa, cujo prêmio era um... Mas, gente, a Maxiane já fechou com certeza mais publicidade do que o dinheiro do apartamento da MRV, tá? Pode ficar tranquila que a Maxiane tá bem. Um apartamento. Os 3 finalistas dessa dinâmica foi a Milena, o Boneco e a Jordana. Nossa, eu achei muito representativo 3 pessoas negras irem pra final. E tem uma pessoa que ficou ali incomodada com o andamento da dinâmica foi o Babu. O primeiro incômodo dele aconteceu quando a Chay não deixou ele ser líder do grupo. Por que será, né, gente? E depois disso, foi só ladeira abaixo. Tiveram alguns momentos... E ainda assim se lascou. Eles tiveram que se dividir em 3 quartos diferentes. E aí, óbvio que foram os 3 grupos separados. E aí eles tinham que votar um líder ali no meio dessas pessoas. E no quarto lá, sonho de sei lá o quê, sonho de surtar, a Solange foi a líder. E aí, eles tinham que ir pro confessionário pedir, né, votar em quem eles queriam que ganhasse o apartamento. E aí, no quarto do sonho de surtar, deu um empate Chayane e Boneco. E nesse empate, a Solange escolheu o Boneco para tentar o apartamento.
momentos ali da dinâmica, que sei lá o que passou na cabeça dela, mas eu acho que a Chay tava acreditando que ia ser alguma coisa ruim, ia ser uma consequência. Ela falou que se fosse pra colocar ali alguém na dinâmica, alguém pra tomar alguma punição, alguma coisa ruim, era pra pôr ela ao invés da Gabriela. Nem preciso dizer pra vocês que isso aqui incomodou demais o Babu e ele tá ali há horas descendo a lenha na Chay lá no quarto. Dá pra ver pelos últimos dias que a relação dos dois está um tanto quanto estremecida. Desde a última festa do líder ali, que o Babu acusou a Chay de ter tentado pegar na genitália dele, ficou irritado de cuidar dela bêbada e falou que era a última vez. Desde então, gente, eu sinto que a Chay já tá de saco cheio dele, até porque a única coisa que ele sabe fazer nessa casa é falar mal dos outros 24 horas. Tem uma cena hoje que ela tava sentada ali na varanda conversando com o Babu e o Babu disse pra ela, ai, não sei o que, tava falando do cowboy e perguntou pra ela o que ela achava. Ela falou que achava normal, que era uma atitude de pessoa normal. E assim, eu acho que nem ela aguenta mais essas reclamações do Babu incessantemente, pra ver que ela perdeu o brilho, ela perdeu todo o carisma que ela tinha, sabe? Eu acho que o ponto alto da Chay era ela ser muito engraçada, e ela perdeu tudo isso depois que ela se juntou com o Babu. Um peso, sabe, gente? Hoje ela acordou feliz, ela tava ali na cozinha cantando com o Juliano e a Solange já veio dar uma podada ali nela, falando pra ela parar. O portunhol dela não se ouve mais ali pela casa. Eu acho que ela deve estar extremamente arrependida ali de ter entrado nesse grupo, mas ela já não tem mais outro ali pra voltar, né? Talvez uma alternativa seria ela meter o pé, sair ela e a Gabriela contra o mundo? Talvez. Enquanto a Ana Paula cumpria o desafio do monstro, a Milena observava o papo entre a Samira e o Quinta Série. Que hoje, gente... Aliás, a Ana Paula, que teve lá a treta de derrubar o negócio, não ter começado de novo, aí a produção foi lá e avisou a ela que ela deveria fazer isso. Aí ela descobriu agora uma forma de conseguir fazer sem cair tudo, porque é bem difícil fazer sem cair, que é segurando a bolinha assim, e aí pegando o treco, aí ela conseguiu finalmente terminar a prova. Gente, observamos alguns comportamentos um tanto quanto peculiares ali na casa. E o Jonas, antes do paredão, tava ali super simpático com a Samira, só que daí quando ele descobriu que o cowboy ia dar imunidade pra ele, ele mudou completamente, fechou a cara e nem olhava pra ela. Agora, não sei se ele tá com medo de ser barrado do baile, porque sim, ele era a opção número 1 da Samira, mas eles Todos eles passaram da noite pro dia tratar bem essa... estavam ali cheios de conversinha hoje. Sabe quem também estava batendo papo com a Samira, ainda usando um bordão da Ana Paula, o Babu? Teve uma hora que ela tava passando, ele virou pra ela e falou, olha ela. Ainda veio puxar um papo ali muito forçado sobre o... E a Ana Paula ficou putaça, falando, que isso, gente, tá usando meu bordão ainda pra ficar puxando o saco da Samira, que até outro dia tá falando mal dela. Guarda-roupa do líder. Será que tudo isso aqui é medo de ser barrado do baile? Esses aqui foram os nossos updates de hoje, meus amores. O que é uma burrice, gente, porque ser barrado no baile é maravilhoso. Pra tempo de tela é maravilhoso. Porque você tem uma câmera só em cima de você. Mas a galera esquece disso. Foi a Ana Paula e Milena ganharam protagonismo por terem sido barradas no baile já todas as vezes que elas foram. Como foi a madrugada? Bem, vamos lá. Depois do Sincerão, aqui o Rafa vai contar o Sincerão e vai contar o que rolou depois. De ontem no BBB 26. O Tadeu anunciou no finalzinho do programa que a pessoa que for pro quarto secreto vai poder em algum momento chamar um colega para poder ir debater os acontecimentos com ele. Pra mim isso foi a produção admitindo que esse paredão falso não aconteceu do jeito que eles... E gente, é o Big Brother que mais está ouvindo a internet. Tá? De longe. A internet reclama de uma coisa, depois o Big Brother vai lá e responde. E nunca rolou isso. Essa é a edição que mais estão ouvindo e usando, inclusive, ideias na internet. Queriam. Assim que acabou o Sincerão, começou uma verdadeira briga generalizada pela casa. Era Marciele e Breno num canto e Babu, Ana Paula, Milena e Gabriela no outro. Infelizmente não deu pra entender absolutamente nada da briga das duas, mas parecia ser muito boa. Já o Babu e a Ana Paula falaram tudo que... Inclusive a Gabriela tentou fazer vários moços acontecerem e simplesmente ignoraram ela. Ficaram, tipo, fingindo que ela não tava entalado desde a fatídica prova do anjo. Enquanto ela chamava ele de Unidunité, ele chamava ela de burguesinha de BH. Digamos que os ânimos dos dois ficaram bastante aflorados, mas a briga acabou quando o Babu falou que a Ana Paula podia fazer tudo o que fazia por ser branca e que a Carol Conká teve as mesmas atitudes que ela e saiu com a maior rejeição da história do programa. Quebrando um pouco a imparcialidade desse vídeo, eu acho que ele tá confundindo deboche com ofensa. As duas são extremamente debochadas, isso eu concordo, mas só uma ofendia as pessoas. Eu fico muito feliz com a volta por cima que a Carol Conká deu, mas
não vamos reescrever a história do BBB 21. E antes de eu continuar com a briga da Marciele e do Breno, que tal curtir o vídeo e me seguir para... Olha, gente, sinceramente, assim... É impossível num Big Brother tirar a questão social. É impossível, tá? É impossível você não levar em consideração que o Big Brother ele é um espelho, muitas vezes, das coisas que acontecem aqui fora. Muitas vezes não, todas as vezes. Então é óbvio que questões raciais, questões de gênero, questões sexuais, tudo isso vai refletir no jogo. É um fato. Tá? É um fato que, assim, a Ana Paula ser uma mulher branca, rica, etc., traz sim seus privilégios em cima do Babu, que é um homem negro, que foi de periferia, hoje ele tem uma condição muito boa, mas é óbvio que isso traz questões. Como também o fato do Babu ser um homem, também traz determinadas questões em cima da Ana Paula, que é uma mulher. Né? Então, esses recortes eles precisam ser levados em consideração quando a gente vai fazer uma análise ali do discurso. Só que é um fato que a Ana Paula, quando discute de coisas que aconteceram no jogo, de escolhas que as pessoas tomam no jogo, de escolhas das pessoas se comprometerem ou não no jogo, de coisas que elas fazem lá dentro. E ela deixa isso muito claro. Ela nunca traz nada de fora. Ela, mesmo que a pessoa seja famosa, mesmo que a pessoa tenha questões, a Ana Paula nunca trouxe, por exemplo, a amizade do Babu com o Prior. Nunca trouxe esse assunto. Sendo que esse assunto é um assunto muito delicado para uma pessoa que discute o tempo inteiro a amizade de uma pessoa branca com uma pessoa preta, que é o caso da Ana Paula e Milena, que fala o tempo inteiro que elas não seriam amigas lá fora, que faz comparações de pessoas de Ana Paula com a Carol Conká, por exemplo, sendo que o Babu não só foi amigo do Prior dentro da casa, como continuou sendo amigo do Prior, mesmo depois do Prior já estar com 40 mil acusações no lombo dele. Né? Então, as amizades do Babu não entram em questão e a Ana Paula poderia tranquilamente jogar essa cartada na cara dele quando ele fica tentando trazer coisas aqui de fora. Do outro lado, o Babu, ele confunde a Ana Paula ser uma pessoa implicante, ser uma pessoa debochada, com pessoas que desrespeitaram coisas que são muito mais profundas que isso. A Carol Conká é uma personalidade muito carismática, uma pessoa muito incrível, é muito legal a maneira como realmente ela deu uma volta por cima aqui fora, como ela saiu desse lugar do cancelamento e voltou a ser essa pessoa que muita gente gosta aqui fora, que eu gosto muito também, eu acho uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito divertida e tudo mais. Mas não dá para fazer a comparação que Ana Paula e Carol Conká são a mesma pessoa. É um fato que se Ana Paula fosse uma pessoa preta, as pessoas teriam muito menos carinho e admiração e empatia por ela? Fato. Isso é uma questão que não precisa nem ser discutida, isso é uma realidade. Da mesma forma, como se a Ana Paula fosse homem, também teria uma outra visão em cima dela. Inclusive o Babu, que mostra repetidamente ações misóginas dentro da casa. Que trata, sim, com raiva, com desprezo, com muito incômodo quando mulheres crescem para cima dele e ele cresce de volta. Então, são vários recortes que precisam ser levados em consideração. A Carol, mesmo tendo toda a jornada dela aqui fora, reconstruindo a imagem dela, a Carol não tinha as mesmas atitudes que a Ana Paula. A Carol era debochada assim como a Ana Paula? Sim. A Carol é uma pessoa muito forte, muito decidida assim como a Ana Paula? Sim. Só que a Carol teve falas e atitudes 1000 vezes mais cruéis. E aqui, quando a gente coloca cruel, é cruel de verdade. Não é cruel de debochar da pessoa chamando ela de quinta série, chamando ela de uni do unité. E você vê que a Ana Paula o tempo inteiro tá chamando a Maxiane de coordenadora do resort pela maneira como a Maxiane tentava diminuir as tretas na casa. O Jonas de quinta série, pela maneira como ele leva tudo pro pessoal, como ele leva as coisas
os xingamentos para um lugar de ofensa, porque ele só quer construir aquela narrativa de que você chamar a pessoa de filha do não sei o quê, é porque a mãe da pessoa é não sei o quê, o cowboy também faz isso. Chamar o Babu de Unidunité é falar sobre o quanto ele evita, ele tem uma estratégia bem clara na cabeça dele, mas na hora de falar para os outros ele diz que não, que foi pela sorte. Então todos os apelidos e as chatices e as coisas que a Ana Paula está fazendo lá dentro são relacionados a coisas do jogo. Enquanto isso, o Babu, que até então, e de uma forma muito correta, chega pra Sol e fala, toma cuidado pra você levantar determinadas pautas, porque senão você pode esvaziar isso, chega e usa das mesmas coisas. Exatamente, das mesmas bandeiras que ele recriminou a Sol de ter usado, para depois falar, numa discussão, sem nenhum tipo de argumento, falar que a Ana Paula é burguesinha, que a Ana Paula é branca, loura e magra, e é só por isso que ela tem o que ela tem, que se ela fosse preta, ela sairia com a mesma rejeição da Carol Conká. Não dá para comparar a Ana Paula e a Carol Conká. Carol Conká teve atitude... Gente, é só vocês darem uma olhada nos compilados de coisas que a Carol Conká falava dentro da casa. Não tem comparação. A Carol Conká, ela era debochada? Era implicante? Era, mas ela era muito mais do que isso. Ela tinha outras atitudes que eram muito problemáticas e que fez ela ser eliminada. É um fato que se a Ana Paula fosse preta as pessoas não teriam o mesmo carinho, a mesma admiração? Sim. Mas não dá pra fazer essa comparação. Agora, o Babu, todos os argumentos do Babu são de coisas que ou são situações que a Ana Paula não tem como rebater, porque, gente, você me desculpa, se você for trazer um debate pessoal, individual, entre duas pessoas, que só se baseia em questões que extrapolam essas pessoas, não existe debate. Porque é aquilo. Ah, porque você só vai ganhar porque você é branca. Tá, então vamos colocar só pessoas negras na casa. Ah, tá, mas você vai ganhar só porque você é homem. Então eu vou botar só mulheres negras na casa. Ah, tá, mas você vai ganhar porque você é cis. Porque você é hétero. Então vamos colocar só mulheres negras, LGBTs e trans na casa. E aí a gente vai ter o quê? O melhor elenco do... Mas, vocês entendem o que eu tô falando? Não dá pro Babu simplesmente trazer situações que são de comentários sociais externos à casa, do tipo, se a Ana Paula não estivesse aqui, ela nunca seria amiga da Milena. Mas baseado em que você tá falando isso? Se na vida pessoal da Ana Paula ela tem atitudes completamente diferentes dessa que você tá falando. Está baseada numa Ana Paula metafórica, numa Milena metafórica, numa mulher branca metafórica de fora da casa, que nunca teria uma amizade com uma mulher negra metafórica fora da casa? Ah, porque você, se fosse isso, se fosse aquilo... Então, não tem como você ter uma discussão entre duas pessoas que você traz pautas que estão externas ou alheias à pessoa. E é por isso que é muito chata ver a discussão entre Ana Paula e Babu, porque enquanto a Ana Paula traz questões do jogo, de o quanto ele não se compromete, de o quanto ele fala uma coisa na frente e outra atrás... A Ana Paula não vai fazer um comentário sobre quem o Babu é como pessoa. Quem o Babu foi aqui fora. Vai fazer um comentário de como ele tem agido no jogo. Então, quando ele pega coisas de fora, por isso que a Ana Paula chega, vira as costas e sai. Porque não tem como ela debater. Se ele chega pra ela e fala, você só faz o que você quer porque você é branca, loura e magra e rica, ela vai fazer o quê? Ah, então você me desculpa, eu vou vou abrir a porta e vou sair, porque... Todas essas coisas que ela está sendo acusada, ela não tem como deixar de ser. Então ela não deveria estar lá dentro? Então ela deveria sair? E, de novo, não tem como a gente não fazer esse recorte na hora de fazer uma análise da relação. Agora, não dá para isso ser o único argumento que a gente tem para falar de outra pessoa. Porque se ela é uma pessoa implicante com as coisas do jogo, isso faz parte do jogo. Se não tivesse isso, gente, ia ser um saco o jogo. A gente não precisava nem estar assistindo. Se todo mundo não implicasse um com o outro, se todo mundo se respeitasse, todo mundo se abraçasse, a gente não precisava, entendeu? A gente ia pra um retiro e assistia o retiro, ao invés de ver o Big Brother. Agora, as acusações do Babu são muito hipócritas em muitos momentos. Primeiro que ele tá levantando agora, porque é uma cartada, gente, que você não tem como sair.
Se no meio de uma discussão você começa a tentar mostrar pra pessoa que ela tá errada, ou que ela não concorda com você, ou que, ó, você deveria se colocar mais no jogo, e ela fala, mas você é branca? Você vai discutir o quê? Então temos questões aí. É muito covarde trazer coisas que a pessoa não pode deixar de ser, e também trazer coisas de fora, enquanto a pessoa só traz coisas de dentro. Então, de novo, não tem como. Você pode discordar do jogo da Ana Paula. Você pode discordar da maneira como ela age. Você pode discordar de achar que ela é muito chata. Mas se não tivesse acontecendo isso, você ia estar dizendo que o Big Brother era um saco e que não ia estar aguentando mais. Que porra, todo mundo é amigo nessa casa? Então, existe essa dicotomia muito forte sempre, todo ano no Big Brother, que é todo mundo quer barraco. Mas assim que o barraco acontece, a pessoa que armou o barraco é eliminada. Isso é uma coisa muito dicotômica dentro do Big Brother o tempo inteiro, porque é sempre assim. Quando o Big Brother tá morno, todo mundo reclama, mas quando o Big Brother tá pegando fogo, as pessoas que estão tacando fogo na casa são as primeiras eliminadas. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Então, não tem como você levantar esse debate quando a pessoa não tem nem como argumentar. E é por isso que a Ana Paula vira as costas pra ele e não continua nessa discussão. Porque quando ele levanta dizendo que a Carol Conká e ela eram a mesma pessoa, ele tá sendo muito desonesto. Mas muito desonesto. E muita gente levanta isso na internet porque as pessoas, elas distorcem fatos para que eles se encaixem na narrativa delas. Isso aí não é uma coisa novidade, não é uma exclusividade do Big Brother, nada disso. Isso é a forma como as pessoas têm, né, um sofismo de tentar simplesmente construir narrativas, podando daqui, tirando dali, mexendo dali, para falar, olha, Ana Paula e Carol Conká são a mesma pessoa. Desculpa, não é. E você que fala isso, você é desonesto. Porque não é a mesma coisa. E dá pra você reconhecer que existe sim uma diferença no tratamento de uma mulher branca e uma mulher negra, e ao mesmo tempo dizer, Ana Paula e Carol Conká não têm as mesmas atitudes. Você não precisa concordar 100% com uma coisa ou 100% com outra. As coisas, elas coexistem. As relações, elas coexistem. As intersecções, os recortes, eles coexistem com as atitudes individuais das pessoas. Então, não é porque uma pessoa é LGBT, uma pessoa é trans, e aqui eu vou puxar pro meu lado para não dizer que eu tô falando de outra coisa. Não é porque uma pessoa trans que ela é santa. Tem um monte de trans filha da puta por aí. Um monte. Como tem de qualquer outra orientação sexual, de qualquer outra identidade de gênero, de qualquer... As pessoas, elas podem e são muitas coisas independentes das coisas que elas são, né, como pessoa. Então, não é porque você é um cara negro que fala do seu passado da favela, lembrando que hoje ele não tem, né, que fala sobre a relação de uma pessoa branca com uma pessoa preta, sendo que ele se envolve com um monte de gente branca e um monte de gente branca muito questionável, não é por isso que você tem uma carta branca pra fazer o que você quiser na casa, que você não tem, né? Para não perder nenhum dos meus resumos diários de Big Brother por aqui. Claramente, o Breno e a Marciele têm muito ressentimento um pelo outro. E muito por causa das provas do líder. Um diz que traiu o outro. Um diz que existia um quarteto dos pipocas. E a outra diz que ele morreu no momento que a casa se dividiu em 2 grupos. Foi uma discussão muito longa. Os dois chegaram até a gritar um com o outro, mas no fundo não saiu disso. Já no quarto, a Ana Paula diz que a acusação do Babu existe sim lá fora, mas que ela não acha que cabe nessa edição do BBB em especial. O Juliano virou filho de pais divorciados e diz que não vai se meter na briga dos dois por gostar muito deles, e que eles que têm que se resolver. Dito isso, no quarto do líder, o Juliano disse para a Samira que o Babu no jogo não gosta de ser contrariado e que na situação do Uni e do Nitê, a Ana Paula que tá certa. Já em seu quarto, o Babu descascou a Ana Paula pra Solange e xingou ela de todas as maneiras possíveis. A Samira foi então falar para o Babu que não se sentiu traída por ele e que a Solange deveria ter ligado para a Ana Paula e não para ela, porque ela teria mais motivos para justificar. O monstro da Ana Paula tocou e ela ficou só de olho em como a Samira estava conversando com eles por um bom tempo. Ela perguntou se a Milena também estava vendo aquilo e falou para ela ir lá. Meio que a Milena tirou a Samira de lá e o Babu e a Solange se ligaram na hora que foi a mandado da Ana Paula. Ele disse que a Milena tem uma falta de consciência de classe muito grande. E pra finalizar a madrugada... E é outra coisa muito covarde do Babu,
que ele se acha a pessoa preta mais letrada do planeta, falando um bando de merda como tá falando. Mas ele acha que a Milena... Porque a Milena, ela é a pedra no sapato do Babu. Porque o Babu quer tornar o Big Brother, a edição dele, numa pauta racial. Ele desde o início tentou juntar as pessoas pretas da casa e ele tentou criar essa rivalidade ali dentro da casa. De novo, esse recorte ele existe, ele é válido, a gente não pode deixar de levar a raça em consideração quando a gente vai fazer uma análise, mas o Babu está usando isso como um artifício de jogo, direito dele. Mas a Milena é a grande pedra no sapato dele, porque a Milena é uma pessoa preta que está do lado que ele abomina. Então ele precisa de qualquer jeito eliminar ou tirar a Milena ou desqualificar a Milena para dizer, ela é uma pessoa preta que só anda com pessoas brancas, como é o caso do Babu. Mas ela é uma pessoa preta que não diminui a pauta que eu tô trazendo aqui, porque ela é uma pessoa que não é letrada, ela é uma pessoa que não sabe do que tá fazendo, ela é uma pessoa... E realmente, gente, a Milena ela tem muitas questões. A Milena já teve falas transfóbicas, LGBTfóbicas, bifóbicas, já teve várias falas problemáticas na casa de uma pessoa que é de uma bolha muito específica e que tá com pessoas em volta dela falando, Milena, não é bem por aí, Milena... Né? Então, assim, é uma pessoa que talvez não tenha tido muitas oportunidades de refletir e que a gente torce para que quando agora ela esteja sendo confrontada, ela possa pensar 2 vezes antes de falar as coisas que ela fala. E ela também tem questões com a pauta racial, ela já teve falas diminuindo pauta racial, isso é um fato. Agora, que a existência delas do lado da Ana Paula é um problema para o Babu, porque quebra um pouco dessa imagem que ele quer criar de essas pessoas todas estão ganhando porque elas são brancas e eu estou sendo visto como ruim, como a Carol também foi vista, como a Solange também está vista. E aí, por isso, ele faz um monte de vista grossa a falas absurdas que ele está ouvindo da Solange. Né? E também a gente sabe que não é uma, não é 2, não é 3 vezes que o Babu tem comportamentos estranhos com mulheres. Do mais absoluto nada, a Chayane e a Milena começaram a brigar por causa do Sincerão da semana passada. Foi uma madrugada muito movimentada. Deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam dela. Como foi a madrugada de ontem no BBB? Treta generalizada depois do Sincerão no BBB e finalmente o homem falou alguma coisa na cara da Ana Paula. Bom, primeiro foi naquele telefone sem fio, mas depois do Sincerão o negócio esquentou. Mas também não deixou de ser quinta série. Unidunité contra Patricinha de BH. Quem foi o melhor e o pior da noite na sua opinião? E aqui é muito claro, você vê a diferença. Unidunité é a maneira como a Ana Paula tem chamado o Babu, porque ele falou que fez Unidunité na hora de escolher quem ia ser eliminado na prova do anjo. Um fato concreto, direto, que o público de casa viu e que é um fato do Babu na atitude dele dentro da casa. Patricinha de BH é a forma que o Babu está chamando a Ana Paula. Um fato que é fora da casa, externo às atitudes da Ana Paula, uma coisa que ela é e que não vai deixar de ser, e que se esse problema é um problema dentro da casa, talvez ela não deveria nem estar lá dentro. Então, é gritante a diferença de argumentação entre um e outro. É gritante a diferença. Você pode discordar da maneira como as pessoas estão jogando. Mas, quando você traz uma pauta que é externa à casa, que é externa ao jogo, que não tem a ver com a maneira que a pessoa se posiciona, a maneira como a pessoa joga, mas tem a ver com o que a pessoa é, a pessoa ela não tem como argumentar. Como que a Ana Paula vai falar, não, eu não sou de BH, e não, eu não sou uma branca rica de BH? Ah, você vai ficar calada. Quem diria que o Sincerão, com todo mundo em silêncio, calmo, ia terminar nesse caos, hein? Já vai deixando o seu like e a sua opinião. Eu grito, eu berro, eu falo como eu quiser. Deu pra ver que ele botou pra fora todo o ranço incumbido que ele tinha da Ana Paula, mas assim, finalmente veio aí esse embate. No Sincerão, o Babu prometeu e disse que quando ele tirar a Ana Paula da casa vai ser o maior alívio. E dava pra ver que ele tava nervoso, que ele tava tremendo já ali na hora da ligação. Nome novo pro Babu. Segundo a Ana Paula, ficaria bom Babu Unidunité. Parece nome de produto infantil, né? E as tretas seguiram depois do Sincerão, com o Babu comparando a Ana Paula com a Carol Conká indiretamente, porque ele não bancou ali em falar o nome. Diz que a Carol Conká saiu com
99%. E aí meteu a pauta, falou que a Ana Paula é branca, aquela história toda. É um Babu falando ou é o Matheus segundo eliminado, hein, gente? Fico na dúvida. Ver uma pessoa que tem tanta representatividade dentro da comunidade dele esvaziar uma pauta, que é o que o Babu tá fazendo, ó, feio. E a voz E o mais importante nessa história de esvaziar a pauta é: as pautas são muito fundamentais para que as pessoas possam perceber as merdas que elas estão fazendo. Quando você usa de uma pauta para você simplesmente ganhar um jogo de Big Brother, quando a pessoa não teve nenhuma atitude que mostra que ela está tendo uma atitude racista, LGBTfóbica, transfóbica, machista, se a pessoa não está agindo dessa forma, mas você está simplesmente usando essa pauta para tentar passar por cima dela e ganhar alguma coisa no jogo, é muito egocêntrico para dizer o mínimo. E isso é a grande definição de esvaziamento de pauta. É você pegar uma pauta que existe e você usar em benefício próprio só para você tentar fazer a pessoa sair por baixo. E aí fica muito complicado. Porque ele tá criando uma pessoa que não existe. Uma pessoa que não age dessa forma. E, já falei e repito, a Milena é a grande pedra no sapato dele. Por isso que ele tem que ficar o tempo inteiro falando que lá fora Ana Paula e Milena não seriam amigas. Porque ele quer incutir na Ana Paula uma postura de uma pessoa branca que é racista. Ele tá querendo construir a imagem de que a Ana Paula é racista e a Milena joga essa história no chão. Por isso que ele precisa descaracterizar a Milena. Ele precisa dizer, a Milena é uma pessoa preta sem nenhum letramento. A Milena é uma pessoa preta que não tem nenhum conhecimento racial, não tem nenhum conhecimento de causa. Por isso que ele está do lado dela. Então, essa é a questão. No final das contas, é sobre ele tentar construir uma pessoa que não age da maneira como ele diz que está agindo, mas que essa é a única pauta que ele está conseguindo levantar. Porque nas atitudes de jogo ele tem sido controverso, ele tem sido ardiloso, ele tem falado uma coisa e feito outra, ele tem agido pelas costas dos outros. Então, como ele não consegue defender o jogo dele, ele precisa usar de argumento outras coisas que são muito complicadas. mansa do cowboy na ligação, hein, gente? Chamou atenção. Mas esse Sincerão mudou algo nesse paredão falso, gente? Você acha? Me conta aqui nos comentários. E a Samira? Bom, oi, né? Primeiro ela deu a saudação, depois ela falou. E eu achei que ela se posicionou muito mal. Mas pelo menos foi educada. Essa é outra. Ana Paula, 24 horas na boca dela. Mas na hora de apontar, apontou a Samira. E chá de comadres no quarto secreto. O Tadeu revelou que pra dinâmica não flopar, né, gente? Ele não falou isso, mas a gente sabe que pra dinâmica não flopar mais, vamos botar alguém pra passar um tempo com o escolhido lá no quarto secreto. Quem vai pra esse quarto secreto, inclusive? E esse Sincerão, caos generalizado. O que você achou? Me diz aí. Treta generalizada depois do Sincerão. Meu Deus do céu, o que foi essa madrugada? Foi caótico e eu te conto tudo em 1 minuto. Babu e Ana Paula quebraram o pau, eu te contei aqui no perfil. Pois bem, minha gente, ele acabou com a raça dela, chamou ela de Patricinha de BH, comedora de cérebro. Você é Patricinha de BH, comedora de cérebro. Comparou ela com a Carol Conká. Acho que banaliza determinadas bandeiras à toa. Banaliza? Banaliza? Sim. Mesma figura que fez a mesma coisa que você, foi com 98% pra fora, você voltou de 2 paredão. A Ana Paula afrontou e ele mandou ela pra PQP. Unido Unité. Salamé Minguê, escolhida foi você. Mas eu... Ah, é? Pra É. quê? Pra que você me escolheu? Pra ir pra puta que o pariu. E menina, Babu surtou real, olha isso. Berro, eu falo como eu quiser. Já Panquequinha desesperada por um roteiro que não pode ver uma É aqui de novo. Pessoas negras são colocadas historicamente, principalmente mulheres, como pessoas agressivas. Não dá pra tirar do recorte a maneira como a sociedade vê as pessoas negras, tá? Se o Babu fosse um cara branco, talvez não estaria. Já colocaram o Babu como um cara agressivo várias vezes, em momentos inclusive que ele não estava sendo. Isso na edição dele, né? Na edição 20 lá. Isso acontece. Isso é um fato. Agora, não dá pra dizer que ele não tá sendo agressivo nesse momento. treta que tem que colar, foi lá brigar com a Milena também. Conta o que você falou Eu com o não Babu. sou Vem obrigada a cá. te escutar. Não sou. Daí a casa fechou, deu manutenção externa, eles foram pra dentro de casa e fizeram o quê? Brigaram. Vamos chamar pro duelo. Você chamou algum adversário? Daí, menina, cata esse babado. Na Paula tava no quarto, falando um monte de coisa e tal. Aí tocou o monstro. Só no quarto, pra ninguém mais ouvir. Sabe por quê?
Porque a Samira tava na varanda conversando com o Babu e com a Solange. E aí a Ana Paula passou e viu eles conversando. Você vê como é a produção, né? Primeiro eu preciso fazer um comentário que o Babu foi falar com a Ana Paula, não levou nenhum adversário para uma prova que teve que ela colocou a Solange. E, gente, a Ana Paula é péssima em prova, ela não ganha nada, mas nem bingo de colégio ela ganha. Isso é um fato. E ela chamar uma pessoa que na cabeça dela é fraca é uma tentativa mínima dela conseguir ganhar. Agora, dizer que a Ana Paula não evita conflito e não vai pra cima de pessoas que são contra ela, você tá, acho que, fumando uma droga muito estragada. Que se tem alguém nessa casa que faz isso, essa pessoa é a Ana Paula. E a Milena também. Mas que não esmorecem 5 segundos de bater de frente com quem elas não gostam. De levar pra porrada, de falar, vamos pro paredão junto. Então, o Babu, ele usa da psicodelia argumentativa pra tentar criar situações que não existem. Dizer que a Ana Paula não bate de frente com o adversário, é no mínimo surreal, assim. Na frente deles, como eu falo pra eles o tempo todo. Pra fechar a noite com aquele clima tranquilo e sereno de família, a Chay e a Milena também bateram boca. Falei na sua cara, não falei por trás, e hoje de novo eu falei na sua cara. E hoje ainda tem paredão falso. Quem você quer que vence e vá pra essa dinâmica? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Tudo de BBB 26 é aqui no meu perfil. Me segue. Meu Deus do céu! Eu não acredito que eles deram um jeito de salvar o paredão falso. Eu te amo, Propro. Se algum dia eu falei mal de vocês no Twitter, desfalo. Gente, eu estou radiante. O Tadeu acabou de avisar que a pessoa que for escolhida para o quarto secreto vai poder escolher mais uma pessoa da casa pra fazer companhia pra ela. Gente, eu não acredito que eles deram um jeito de burlar o flop que tinha sido esse paredão. Carla Dias aqui não, gente. Agora... Mas aí fica uma linha tênue, né? Uma corda bamba. Que é você mudar as regras depois pra tentar resolver a situação, né? Eu sou contra isso? Nunca. Muito pelo contrário, sou a favor, por mim mexer em tudo. Mas, para as pessoas, é um problema. Agora o circo vai pegar fogo. Assim, gente, pelo que eu tava vendo ali nas parciais, temos um empate técnico entre o Breno e o Cowboy. É isso pra salvar essa segunda-feira, né, gente? Porque esse sincerão, como minha mãe diz, tá só por Deus e um pé de boldo. Eles inventaram essa dinâmica ali das cabines pro pessoal não ficar se atrapalhando, não ficar se interrompendo. O bom era justamente isso, o pessoal começar a brigar ali no ao vivo mesmo. A única que salvou a dinâmica até agora foi a Ana Paula, que entrou no personagem e ligou pro Babu avisando que ele era um grandíssimo traidor. Helena foi lá também e jogou a pazinha de... E aí o Babu depois vai falar que ela não vai bater de frente, ela no ao vivo vai lá e chama o Babu pra chincha e fala, você é um lixão. Dela em cima do Babu depois que a Ana Paula já tinha enterrado ele. A melhor parte, gente, é o Babu tentando chegar ao nível da Ana Paula, só que assim, com zero carisma. Ele falando no Sincerão que nunca tinha feito nenhum acordo com a Ana Paula. Simplesmente o corte perfeito pra eles colocarem antes da cena dele falando que ia morrer atirando com a Ana Paula. Isso, gente, já temos o VT perfeito pra quando ele for eliminado. Se tem uma coisa, gente, que esse Sincerão deixou claro é que o Babu não sustenta 5 minutos discutindo com a Ana Paula. E ela simplesmente acabou com ele nessa briga sem nem levantar o tom de voz. Esse problema é só A partir meu. do momento que eu estou competindo com você tem um jogo pequeno E daí? horroroso, é um problema Então meu. vamos ver no paredão, filha. Sim, Vamos ver no Vamos paredão. ver no por isso, paredão. nessa por isso que eu porra. votei em você. Autoestima, né, Babu? É por isso. E daí? Que novidade ter isso? Você e tia Milena. E aí? Porque a E é gente... por isso que eu não fui paredão, porque a gente Você tá manteve gritando por uma quê, coesão. Você tá gritando... Eu grito, eu berro, eu falo como eu quiser. Nossa, gente, mas que machão, né? Quase estourou o microfone. Eu mal posso esperar, gente, porque eu sinto que os updates amanhã vão estar, olha, deliciosos. Eu não acredito. Juro. Vamos ver uma coisa que eu quero muito falar aqui, que é o pós-BBB da Maxiane, que eu tô achando a diva uma queen. Pós-BBB da Maxiane, né? A gente pode observar muito de perto
Já passou da hora da gente comentar o pós-BBB da Maxiane, né? A gente pode observar muito de perto quando uma pessoa é esperta e obstinada assim que ela sai do BBB. Porque a maioria dos participantes, a armadilha, fica revisitando o jogo, insistindo nos seus erros e se justificando pro público. A Maxiane... Né, Sara? É muita gente batendo palma em volta pra pessoa achar que ela tá arrasando. Né? Caraca! Era só sair falando, eu sou doidinha mesmo. Opa! Que é o que a Maxiane tá fazendo. Eu sou coordenadora do resort. Olha como minha sombra roxa é feia. E pronto, caralho. Em 5 segundos tá fechando 5.000 publicidade. O povo tá revertendo total a maneira. Gente, se até a Carol Conká conseguiu. É só você ser esperto, meu Deus do céu. É só você entender que você é um produto, mana. Mas a pessoa, ela é muito focada, muito abraçada com a própria identidade que ela própria construiu com uma maluquice sem fim. E não tô falando só da Sara não, tô falando de uma galera. Tipo, pelo amor de Deus, gente, seja esperto. É só olhar pra porra da Maxiane. Que lá era um chata, uma mala do cacete. Saiu da casa e de repente virou queen. Divertida. Sabe rir dela própria, não se leva tão a sério. Tá usando todas as coisas que ela odiava lá dentro agora pra fazer piada. Não é difícil, gente. Não. Ela soube transformar as críticas em conteúdo, em mais relevância e principalmente em dinheiro. Além do fato de que ela soube rir de si mesma com muita leveza, né? E na casa a gente viu uma Maxiane perdida, brega, focando demais em quem não devia. Fora da casa, a gente vê uma Maxiane esperta, elegante e usando a sua beleza a seu favor, com looks muito mais interessantes, um estilo muito mais definido e maquiagem no ponto certo, mostrando que o jogo do BBB ela até pode não ter sabido jogar, mas o da vida e o da fama ela vai saber. É isso. Ó, já zoou o negócio da maquiagem dizendo que agora ela vai ter uma linha com blindagem. Já fez publicidade pro Mercado Livre por causa da sombra, falando que agora ela começou a usar sombra amarela, não gosta mais de sombra roxa. Já usou o negócio da coordenadora de resort, sabe? Meu Deus, não é difícil. Muito bem. E eu arrisco dizer que aqui fora eu tô achando a Maxiane muito mais chique do que casual. Será que a Maxiane vai poder ocupar o espaço da nossa nova fubanga favorita, ressignificando o uso dessa palavra e mostrando que a gente pode ser muito mais forte e crescer muito mais quando a gente sabe, de fato, fazer do limão uma limonada? Já passou da hora da gente... Eu já falei. Até segui ela esses dias, porque eu tô achando ela tudo. Tô achando ela tudo. E Bebê da Maxiane, uma né? escola, é uma escola de como sair do Big Brother. Parem de se levar a sério, parem de levar as coisas pro coração, parem de achar que vocês são pessoas incríveis e maravilhosas e não sei o quê, inquebráveis, inerráveis. Sabe? Ai, porra! O povo te deu um toque, usa isso a seu favor. Não quer dizer que você tem que sair de mula, de burra, não. Meu Deus, mas ria de você própria. Não tem nada mais que as pessoas gostem mais do que pessoas que não se levam a sério. Oxe, Jesus. Caraca, mas vou parar de falar, né? Porque meu pix aqui é só pra falar bem da Ana Paula.